E aí pessoal, tudo bem? Diego aqui novamente. Na aula passada a gente estava conversando sobre esses exemplos de uso de componentes 2.0 dentro da plataforma. Deu para a gente notar ali que a documentação está muito bem escrita, que a gente pode pegar vários elementos e inserir, colocar campos extras, trabalhar em diversas páginas da plataforma de forma bem dinâmica. Agora eu quero ir um pouquinho mais além. Digamos que você queira criar algo bem seu, desenvolver em Razor, não só copiar e colar, né? Vamos falar um pouquinho sobre Razor então? Então, apresentando aqui para vocês um pouquinho da sintaxe do funcionamento do Razor. Então, primeiramente, o Razor, como a gente já conversou, ele é uma linguagem derivada do C#, onde através... É uma linguagem mais voltada assim para front-end mesmo, né, de forma mais intuitiva, onde através dele a gente consegue criar aí condições e alguns elementos para tornar tudo um pouco mais dinâmico nos componentes, né? Então, basicamente, sempre que a gente quiser comunicar o HTML, que agora a gente está falando em Razor, né, que a gente, o navegador na verdade, né, que agora a gente começou o Razor, a gente coloca o caractere @. Tá? Então aqui um exemplo, tá? Tenho ali uma tag P e dentro dela eu estou chamando a URL da loja com um @, né? A URL que foi cadastrada lá na loja. Sempre com camel case, né? Camel case é esse jeitinho que eu escrevi a palavra camel case aqui, né? As primeiras letras, né? Os primeiros caracteres das palavras sempre em maiúsculas, ok? Sem espaço, sem caractere especial. Bom, uma outra situação, um outro exemplo que eu trouxe aqui do ladinho que é bem importante. Sempre que eu começo HTML de novo, sempre que no meio do Razor eu escrevi uma tag HTML, eu meio que quebrei o Razor pelo fato de ter escrito uma tag HTML. Então, você precisa abrir @ de novo. Tá? Então, se dentro de uma região eu estou escrevendo em Razor, mas eu usei uma tag HTML, eu quebrei o Razor e preciso colocar @ novamente para chamar Razor de novo. Tá? Então, isso para fazer algumas chamadas simples. Digamos que eu gostaria de fazer alguns blocos de código. Tá? Aí, nessa sintaxe Razor, nós precisaríamos utilizar chaves. Tá? Então eu posso colocar ali, ó, @ e abre chave. Dentro dessas chaves estou falando em Razor, tá? Posso escrever Razor à vontade. Ele tem uma sintaxe um pouco parecida aí com JavaScript, criando variáveis e assim por diante. E logo abaixo eu chamando essas variáveis. Esse código aqui, ó, você pode testar que funciona, tá? Eu chamando a ID de carrinho, total do carrinho, tá? Como é uma model global, funciona em qualquer página. Então, assim a gente consegue criar caracteres e inserir, né, Razor ou chamar alguns blocos aí de código, tá? Primeiro eu vou te apresentar aqui a linguagem, depois a gente vai falar sobre alguns exemplos práticos de uso, ok? Outra coisa que você pode fazer aqui com Razor são condições, ou seja, aquilo que você viu lá com o Ville da tag de componente 1.0 condição, você faz no Razor com if e else. Tá? Então, um exemplo aqui, nós temos isso aqui é um componente real da plataforma, tá? C em inglês, if customer authenticated, ou seja, se o cliente está logado, agora chama isso aqui, caso contrário, chame esse outro código aqui, né? Que é olá, nome do cliente, né? Se ele estiver logado, caso contrário, aí chame e faça seu login ou cadastre-se. Bacana, né? Então aqui eu tenho uma condicional, depois uma chamada aqui de models Razor. Eu sempre falo, você não precisa decorar isso tudo, Deus me livre. Você pode olhar a documentação lá na Wiki, tem tudo bem descrito, tá? Um outro exemplo aqui que a gente pode fazer com Razor são repetições, também chamados de for each. For each em inglês para cada, né? Então, acaba sendo traduzido como era aquela nossa tag de componente 1.0 de repetição, né? Então, aqui eu tenho for each e entre parênteses a condição sendo descrita, tá? Assim como houve um entre parênteses aqui em cima para a condição do if, aqui para a condição do for each, para ele continuar repetindo, né? Então, ele vai repetir enquanto tiver categorias nas categorias de pagamento. Ok? E daí aqui nós temos o que eu quero que seja repetido, elementos LI, trazendo ali as IDs de categorias, tá? Com if e else ainda misturando.
tá? Então aqui alguns exemplos, ok? Da chamada Razor e de condições e repetições, tá? Isso que é bem importante aqui da gente dominar. Agora, saindo daqui e indo um pouquinho para a prática, vamos lá, vou abrir a minha loja de treinamento e vamos desenvolver algumas coisas aqui que a gente já viu esse cenário em alguns clientes nossos, né? E gostaríamos de realizar esse tipo de personalização também na plataforma, tá? Vou acessar aqui o meu layout, né? O padrão, meu SMS, vou abrir minha loja lá também, para que possamos validar o que estamos fazendo e vamos trabalhar um pouquinho. Bom, vou usar aqui como exemplo uma personalização de filtros que foi feito no site da Campneus, maior revendedor Pirelli do Brasil atualmente. Essa busca padrão aqui é onde a pessoa escolhe a largura, o perfil e o aro do pneu e procura. Não temos por default na plataforma, mas como nós temos as models, né, espelhos de APIs, é possível puxar essa informação baseando-se em uma lógica Razor. Inclusive, o exemplo disso já foi até descrito aqui na nossa boa e maravilhosa Wiki. Então eu vou acessar aqui, por exemplo, dentro da Wiki, a categoria Designers, Componentes 2.0, onde temos alguns scripts já pré-prontos, e é esse primeiro aqui, ó, Filtros. Então, vai que seu cliente pede algo assim, né? Vai que você, como lojista, quer algo assim. Nós temos aqui já detalhado como isso é possível de ser feito. A gente tem um componente padrão para ser inserido, uma lógica padrão aqui que analisa esses filtros. Perceba que esse código, pelas coresinhas aqui, talvez você não esteja notando isso, mas o código está bem comentado, ó. Cheio de comentários HTML mostrando para você o que cada linha aqui está fazendo. Inclusive não é segredo nenhum, porque tem até o próprio exemplo aqui, né, baseado no que foi feito lá para Campneus, largura, perfil e aro, na nossa wiki, né, mostrando um pouquinho aí de como fazer esse tipo de procura, né? Então, basicamente, ele se baseia nos filtros de produtos que a gente pode criar aqui na plataforma, aqui em filtro de pesquisa, classificação dos produtos. Olha aí, ó. No meu caso, ele trouxe todas aquelas variantes que eu criei ali nos outros produtos quando eu cadastrei, né? Numeração, tamanho, cor. Então, está trazendo aqui diversos elementos que já foram criados de filtro. Eu posso criar mais filtros aqui se for necessário, tá? E daí eu posso fazer com que uma busca minha seja baseada, na verdade, em filtros ao invés de termos, tá? Então, vamos fazer aqui. É tranquilo, tá? Quando tem a documentação aqui prontinha, é só a gente se basear, entender a lógica que está acontecendo aqui, né? E personalizar daí se for necessário, tá? Vamos colocar, por exemplo, na Home. Então, vou acessar aqui a página principal. Ok? Vamos lá pegar o componente. Tá aqui o componente, tá? De exemplo. A ID sabemos que não precisa ser essa, né? Mas o CSC é Filters. Eu vou colocar aqui logo abaixo do banner jQuery, pode ser? Famoso. Inserido o componente. Salvar. Vou acessar aqui o componente. Filters right. Tá? Mantive a nomenclatura padrão, mas poderia ser alterado. Como um componente nunca foi inserido nessa loja, ele está aqui em branco, eu vou pegar lá esse padrão aqui, pode ser? Percebam que é bem isso que eu estava ensinando para vocês agora há pouco, né? No comecinho dessa nossa aula, que foi um pouquinho mais de definições. Então a gente tem um arroba, começando uma chamada Razor em bloco, por isso as chaves, né? Aqui dentro dessa região, sempre que eu quebrei com HTML, aquilo que eu estava ensinando vocês, aí eu tive que inicializar via arroba novamente, tá? Então aqui basicamente eu tenho um for each, uma repetição, e aqui dentro é definido a condição para que essa repetição fique acontecendo, né? Então ele vai ser alimentado aí, puxando todos os filtros, aí o nome do filtro e tudo mais, ok? E depois aqui o botão buscar, tá? Que executa uma ação baseado no btn, filter type, na classe, que está logo aqui embaixo.
Se você tirar os comentários, ele já vai pintar corretamente, tudo para, né, colocar as corzinhas aqui para você ver como fica. E é preciso estar atento também. Perceba que aqui embaixo, em Window Location, ele está trazendo uma URL default aqui da inovação. Eu preciso substituir pelo endereço da minha loja, tá, gente? Então deixa eu arrumar aqui. Copiar e colar. Opa. Ótimo. E vamos salvar as alterações. Feito. Vou atualizar aqui a minha página. Eu falei que eu coloquei embaixo do banner, mas na verdade eu coloquei embaixo da primeira vitrine, tá? Então vai estar por aqui. Atualizado, olha que legal. Tá aqui todos os meus filtros. Foi tranquilo, né? De implementar essa. Vou escolher aqui então, por exemplo, tamanho P verde, tá? Vou dar aqui um buscar. Tá aí, ó. Nós temos aqui os filtros. Na própria URL tem os parâmetros aqui que foram utilizados nessa busca, né, de filtros, e ele vai trazendo aqui também como que essa busca foi filtrada e tudo mais. Então tá tudo 10, tudo funcionando com toda a rotina aqui de implantação para que isso aconteça, tá? Então um exemplo muito bom, né? Esse exemplo dos filtros que foram utilizados na Pirelli. Outro exemplo que eu já deixei engatilhado aqui para vocês, tá? Nessa nossa loja, Magazine 25, olha que interessante. Eu acho esse case fantástico, quero mostrar aqui para vocês. O nosso parceiro UpNext desenvolveu uma ferramenta exclusiva via Razor, não vou mostrar o código, claro, em respeito ao código que foi desenvolvido lá, mas eles desenvolveram um componente 2.0 via Razor que puxa elementos que a plataforma já tinha, como nós já temos no componente de carrinho como saber quanto falta para ganhar, quanto falta não, né? Quanto que é preciso adicionar ao carrinho para ganhar faixas de descontos diferentes, e daí eles fizeram uma lógica para que aconteçam algumas mensagens motivacionais aqui, né? Para motivar aí a compra do cliente, né? Fazendo uma conta de quanto falta menos quanto já foi comprado para exibir aqui, ó, com mais tanto você vai ganhar tanto de desconto, né? Isso de forma bem dinâmica e tudo, então é uma implantação bem legal. Isso é um exemplo, tá? A UpNext criou essa ferramenta UpCart, inclusive está comercializando aí e tudo mais, com diversas mensagens que motivam muito a venda e que podem aparecer aqui no carrinho, tá? Então é mais uma inovação, né, que é possível fazer via componentes 2.0 e que é interessantíssima, tá? Bom, pessoal, para fechar essa aula aqui hoje, então, vamos montar alguma coisa juntos utilizando o Script Razor. Lembra que Script Razor, vou voltar aqui um pouco, nesse slide da aula anterior eu havia comentado que quando um componente é Script Razor, ele é sempre um componente 2.0 que consome model global apenas, tá? Muito bem, eu expliquei isso aqui, não mostrei um exemplo, eu acho que para ficar redondinho seria bacana mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Então eu vou acessar aqui, por exemplo, um controle topo mesmo, e vou inserir aqui, ó, em alguns momentos, como é o caso do componente aqui da logo, ó, o CAC Script Razor, que daí a gente consegue escrever um Razor ali, um código Razor que consome model global. Bom, vou copiar esse comecinho aqui mesmo, vou colocar embaixo do login. Não, lembra que a gente fez esse widget na outra aula? Eu vou colocar aqui, eu vou chamar de teste e vou salvar. Vou acessar aqui então o componente que a gente acabou de criar, o Script Razor Test. Então é um componente 2.0 que eu tenho total liberdade aqui, ele vai estar consumindo as models globais. Vou fazer um exemplo simples, tá? Vamos dizer que o seu cliente pediu para exibir o número de telefone dele, aquele telefone que ele tem controle e ele cadastra lá nas configurações gerais da loja, então ele gostaria de que aparecesse o número de telefone aqui no topo. Vamos ver como faz isso? Bom, vou voltar aqui para o Wiki. Tá, vamos acessar, vou sair aqui do componente 2.0. Nesse caso, eu preciso de uma model global chamada config, e é ela que traz as informações que foram cadastradas nas configurações da loja, tá? Então eu vou procurar aqui, ó, em models globais, config, e vamos procurar, vou dar um Ctrl F aqui, se tem alguma coisa relacionada a telefone, tá? Tá aqui, ó. Store Phone, e para essa API, né, e para consumi-la tá aqui a model config store phone, tá? Vou copiar isso aqui e
Olha que simples. Colar aqui. Salvar e vamos atualizar. Tá? Antes a gente tinha inserido isso aqui, né, o endereço da loja, só que foi via widget, e agora inserindo informação via componente Script Razor 2.0, né? Vamos ver se funcionou. Tá aí, o número de telefone foi exibido. Tá? Então espero que tenha dado para entender legal aí, principalmente naquele exemplo que eu dei para vocês dos filtros, né, que foram usados na Camp News e como que a gente conseguiria fazer o nosso, né, na questão aí de if, else, for each, né, que o conhecimento não te limite, tá? Que você consiga entender isso e sair, às vezes, um pouco do Ctrl+C, Ctrl+V, né? E conseguir editar entendendo a lógica do que está escrito ali dentro, tá bom? Mais uma coisinha, porque eu quero fechar Razor aqui. Na próxima aula a gente vai conversar sobre Angular, tá? Que também tem a ver para a gente dominar bem aí o SMS. Então, só para fechar aqui, eu gostaria de mostrar para vocês que aqui em Layout, Log de Componentes 2.0 é relacionado ao nosso último slide aqui, como debugar um código Razor, tá? Então, problemas de sintaxe que fazem a aplicação como um todo parar de funcionar são exibidos nesse log de componente 2.0, ok? Então aqui, ó, ele vai trazendo para mim alguns problemas de Script Razor, de widget, de componentes 2.0 em geral, tá? E clicando aqui em detalhes, a gente pode obter mais informações relacionadas a este componente, tá? Então, aqui ele vai falar para mim o que é e o que aconteceu de erro. Muitas vezes a mensagem de erro de template não faz muito sentido para você, parceiro, né? Mas ajuda a gente a resolver os chamados do lado de cá, ou pode ser que seja algum erro que realmente você entenda que foi um erro de sintaxe, foi um erro de nomenclatura, alguma coisa assim, e que você mesmo pode corrigir. Ok? Espero ter sido claro com relação ao Razor. Como eu disse, próxima aula vamos falar de Angular. Por hoje é só. Um abraço, gente. Tchau, tchau.